Tens que começar tudo. Não sei responder a isso. Começas tu. Não sei responder a isso. Como é que é a pergunta? O que significa no teu percurso de vida Olha que estás You're on film. Sim. Então, começas tu. O que é que significa? Significa que era jovem e não tinha nada para fazer. Boa noite. Olá, tudo bem? Não sejas estúpido. Boa noite, se conseguir. Então, passamos à pergunta seguinte. Como é? Para não sei responder a isso. Não sei se era uma tertúlia literária no sentido como se calhar é entendido uma tertúlia literária. Porque assim, como a gente provavelmente vamos ver daqui a pouco, também havia muita verdinância, havia lugar para a palhaçada, mesmo assim. Portanto, isto não era uma camada de armados intelectuais. Eu tenho lido jornais e coisas idênticas. Quando não havia silêncio. É a poesia do cotidiano. É a poesia do cotidiano. Lia a emenda. Ias a emenda, então em registro poético. Mas em vários registros poéticos. Ele lia aquilo como se estivesse a ler os Lusíadas, como lia aquilo como se fosse um poema porno. Isto para dizer que se calhar uma das coisas que é necessária é justamente as pessoas não terem uma noção empoeirada do que é uma tertúlia literária, poética, não irem para ali. Conceptualizando, temos que distinguir tertúlia de espetáculo. Uma coisa é dar um espetáculo. Outra coisa é fazer. A questão é que eu acho que não era uma coisa nem outra. Não estava ninguém a dar espetáculo e também não era uma tertúlia no sentido académico do termo. Aquilo para já começava com copos e comida, as pessoas iam jantar, iam comer e portanto. Eu acho que mais que uma tertúlia, poética, literária ou o que quer que seja, agora vou usar aqueles chavões, era uma celebração da vida. E tens outra coisa que também já falamos noutras ocasiões e acerca de outros assuntos, que é também outro elemento que foi fundamental para isto acontecer, é uma espécie, de certa forma, havia uma massa crítica de gente que andava aqui. Uns no teatro, outros na música, outros naquilo, outros naquilo outro. E há muito importante a vossa geração e um ou outro mais velho. Eu não ponho isso em termos geracionais. Outra pergunta que acho que é mais interessante é se Vila tem. Vila? Se Sintra, sentido mais lado, tem condições. E se os meninos da avó deixaram descendência? Pois. Para continuar. Acredito nisso. O mais interessante dos meninos da avó é que tinham uma disciplina. Interessa. Como é que era? Primeiras e terceiras? Era duas vezes por mês, aquilo fazia-se. Nem que fosse para ler a emenda a emenda dos pratos do dia, nem que fosse para ler a lista telefónica, nem que fosse para chorar, nem que fosse para lamentar a existência, nem que fosse para nos aturarmos uns aos outros, para não estarmos a ver televisão. Por alguma razão manteve-se isso. E acho que dos ingredientes mais importantes que teve essa disciplina. E durante 3 anos manteve-se. 3 anos? 3 anos. Foram 3 anos, desculpe. Foram 3 anos. A gente conseguiu aguentar aquilo sem falhar. Houve uma vez que eu estava de férias na Floresta Negra e nós telefonámos. E nos últimos 7. E dissemos um poema da Floresta Negra. E nos últimos 7, depois desses 3, houve alguma coisa parecida? Poemas por telemóvel. E depois a minha vida mudou. Fui exilado. Um alto-falante por telemóvel. O Pois, telemóvel transmitia. Uma vez que eu estava doente, não podia ir, mandei uma mensagem por telemóvel. E nós fizemos uma coluna. Estás a falar, depois de acabar a casa da avó, ainda fizemos umas poucas sessões noutros locais e já não era a mesma coisa. Não era a mesma coisa, porque lá está, aquilo tinha ali dos ingredientes tem a ver com o espaço. O espaço. O espaço de facto marca muito. O espaço é importante. Marcado. Vão para ali. Está bem. O que eu queria dizer sobre as tertúlias é que a palavra morreu durante muito tempo e depois, quando foi recriada nos últimos anos, tem sido recriada como sinónimo de espetáculo.
como sinónimo de algo que é organizado para outros. E nós procuramos fazer algo mais laboratorial, mais assumidamente inesperado. Ou então diz de outra forma, não havia ninguém que organizasse aquilo, portanto era... Não, mas eu acho que tu estás a querer dizer aquilo, mas eu acho que estás a querer dizer era muito despojado e livre, porque nós criávamos um espaço vazio, nós instaurávamos um vazio criador no meio daquilo, porque as pessoas chegavam lá e sabiam que nós estávamos lá e nós ficávamos calados e por alguma razão aquilo começou, havia cocheiros que frequentavam a casa da avó e que almoçavam lá e nunca jantavam e passaram a ir jantar quando havia nos dias da tertúlia e eram cocheiros, pessoas da Vila de São cocheiros, cantoneiros, pessoas muito pouco alfabetizadas que faziam questão de frequentar esta tertúlia. Se há uma história social da poesia, também há um significado social da poesia. Se há uma história social da poesia, também há uma poesia social. Isto é, se a poesia por natureza, por definição, é social, porque a palavra é por condição, natureza e essência comunitária, genérica, social, foi inventada pelo género humano, foi inventada pela sociedade desde que nós começámos a partir pedra, por definição também a poesia pode assumir, lamentamos imenso. a poesia pode assumir ou não um significado social, pode ter um tema social ou não, e até a intimidade como tema da poesia é um conteúdo social e é isso que nós procuramos assumir. E o significado de social, e social neste caso é sinónimo de suburbano. Da avó, eu lembro-me de Malta a ler um poema de sua autoria, tipo a primeira vez que escreveu qualquer coisa e muito mais, e ainda mais a primeira vez que alguém que tornou aquilo público, não é? O Bruno Vitória, que agora está a escrever, que é engenheiro agrónomo, na Selene. que está a fazer fiambre na Inglaterra neste momento. Fazer fiambre na Inglaterra. Fiambre. Nós contribuímos objetivamente para a instauração da horizontalidade poética no mundo. Acho que nós fomos os construtores daquela situação no século XXV. E nada é esperado de ninguém, não é esperado que ninguém tenha o papel de ser o poeta convidado, embora às vezes não acontecesse. Às vezes pedíamos a alguém para ir apresentar o seu último livro, às vezes pedíamos a alguém para ler de forma nova um texto que fosse consagrado, e tivemos essas experiências. Tivemos jograis connosco, tivemos atores, tivemos gente que está habituada a fazer da palavra o seu ofício, a gente que está habituada a usar a palavra como seu instrumento de trabalho diário, não é? Operários da palavra, no sentido da dicção, no sentido da escritura. Havia cocheiros, havia todas as radicações sociais que apareciam e que eram atraídas pelo despojamento e pela humildade que ali havia. Os cocheiros, particularmente, foi das coisas que mais me comoveu, foi vê-los a começar a ir lá jantar naquelas noites, porque eles tinham dinheiro contado, porque eles almoçavam lá porque tinham que almoçar, porque trabalhavam na vila, não é? E então tinham que almoçar lá porque estavam no seu horário de trabalho. E houve algumas sessões que eles sabiam que era na quarta-feira e ficavam lá porque achavam piada aquilo. E achavam piada aquilo porque aquilo não os ostracizava. E se aquilo fosse um espetáculo, no sentido... não me lembro de outro adjetivo, no sentido burguês da palavra, no sentido em que há uma hierarquia, como tu dizias, em que há uns que falam e outros que ouvem. Se fosse isso, eles não teriam sido atraídos. A avó tem a designação tem um significado especial. Uma radicação, que é um lugar que se quer... Aquilo era na casa da avó. Não há casa da avó, mas a casa da avó neste momento é um café na Cavaleira. Significa que nós, que éramos suburbanos, viemos ocupar um café do centro da vila e esse café do centro da vila foi obrigado a ir à falência e quem o geria patrimonialmente... Hoje é um hotel lá no lugar.